Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Nesta terça-feira, dia 21, nós celebramos com alegria a festa de São Mateus. Peçamos a intercessão deste santo apóstolo para que, como ele, nós tenhamos coragem de se levantar e seguir Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, vinde ao encontro da nossa vida. No lugar onde estamos, o nosso coração deseja te encontrar. Na vida que estamos vivendo, nós te suplicamos, olhe para nós e realize nesse dia a tua bênção para a nossa vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos o evangelho desse dia, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, ao ouvirmos esse evangelho do chamado de Mateus, nós precisamos nesse dia recordar: o Senhor Jesus que passa, olha para cada um de nós e chama a segui-lo. Jesus que chamou São Mateus, hoje ele está chamando você para segui-lo. E é tão bonito quando a liturgia, quando o evangelho nos dá a possibilidade de meditarmos o chamado de Deus, porque quando nós vamos vendo a maneira que Deus age na vida dos primeiros chamados, nós conseguimos compreender como ele age na nossa vida, porque também, eu repito, nós hoje somos a quem ele chama a segui-lo. E no chamado de Mateus, uma coisa que toca muito o meu coração é a gente ouvir logo no primeiro versículo, quando o narrador, que é o próprio Mateus, disse que Jesus viu um homem sentado na coleteria de impostos. Olha que bonito isso, o ver. Mas antes de falar da visão que Jesus teve, eu quero falar com você da visão que o povo tinha de São Mateus. Mateus, como disse o evangelho, ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, para os judeus, eles eram considerados traidores. Por quê? Porque eles estavam a serviço do Império Romano. Então, cada vez que um cobrador de imposto chegava na presença de alguém, era para quê? Era para roubar, era para tirar. Então, quando alguém via Mateus, o que via ali era alguém que ia prejudicar a vida. Imagine você, alguém batendo na sua porta e sendo capaz de levar o que você tinha para comer, sendo capaz de levar o dinheiro que você tinha trabalhado naquela época. As condições de trabalho eram horríveis e Mateus tirava, porque os impostos naquela época não tinham limite. Então cada cobrador, cada um que tinha o direito sobre o imposto, fazia como bem queria. Então o olhar da multidão, sobretudo o olhar dos judeus para Mateus, é de um traidor, de um pecador que não merece a graça e a misericórdia de Deus. E Mateus? Como que Mateus se vê? Mateus disse no evangelho que ele estava sentado, gente, e isso nos ajuda a entender. Porque como publicano, como cobrador de impostos, a situação financeira dele não era ruim não, era boa. Ele tinha um certo conforto, tanto que ele estava sentado. O povo não gostava dele, o povo falava mal dele, ele estava nem aí, porque para ele estava muito bom, ele tinha se acomodado naquela situação. Com certeza não era feliz e não tinha paz interior, porque ninguém que prejudica o outro tem paz no seu coração. Mas ele tinha se acomodado. Se a gente olha bem para a nossa vida, a gente também se acomoda com um monte de coisas ruins, coisas que a gente sabe que não são de Deus, coisas que perturbam o nosso coração. Às vezes a gente deita para dormir
gente fala, nossa, isso eu não devia estar fazendo, isso eu não devia estar andando. Mas a gente se acostuma, né? Então a gente fica ali sentado, tranquilo, só esperando o que a vida tem para nós. Então Mateus, que era visto pelos judeus como um pecador, se vê numa situação confortável. Tá bom aqui, gente. Em outras palavras, é isso. Só que Jesus passa. E Jesus, quando passa, vê Mateus com o mesmo olhar dos judeus como alguém que não merece misericórdia? Não. Vê Mateus com o mesmo olhar que ele mesmo se via, um acomodado que já tinha o suficiente? Não. Jesus vê além. E é aqui que a gente tem que parar. O nome Mateus significa dom de Deus. Olha a força desse nome. Dom de Deus. Mateus não se lembrava mais disso. Os judeus tampouco queriam saber disso. Mas Jesus, quando olhou para o coração de Mateus, viu aquilo que ele poderia se tornar. Por isso, hoje, meditando o chamado que Deus faz na vida de Mateus e faz na nossa, a gente precisa entender isso, que nós somos chamados por Deus não porque somos bons, não porque somos perfeitos, mas Deus nos chama através da sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que chama. Se eu fosse você agora, eu colocava aqui nos comentários do vídeo e fazia na sua oração dizendo: a misericórdia de Deus está me chamando, porque Deus está vendo na minha vida o que eu não sou capaz de ver, porque talvez eu estou acomodado, porque talvez eu estou achando que tá bom do jeito que tá, mas Deus está vendo mais. A misericórdia dele está falando: vem e segue-me. E a que o Senhor nos levará? Em primeiro lugar, a nossa salvação. Cada chamado que Deus realiza na nossa vida é para nos salvar. Deus me chamou para ser padre, não porque eu sou santinho, não porque eu estou pronto, não, mas é porque é o lugar e a maneira que eu vou viver que Ele usará para me salvar. É Deus chamando pela misericórdia para um lugar, para uma missão, para um serviço na qual Ele nos salva. Jesus chamou Mateus, pecador, para salvá-lo. Essa salvação, ela acontece na nossa vida quando nós temos coragem de sentar à mesa com Jesus. E você viu que foi justamente isso que causou um buchicho, porque o pessoal, vendo que Jesus estava sentado na mesa, não só com Mateus, mas com os amigos de Mateus, que eram os pecadores, que eram os cobradores de impostos, começam a falar assim: ah lá, por que ele come com os pecadores? Porque sentar à mesa significava para eles muita intimidade, significava partilha de vida. A gente só senta na mesa com quem a gente é igual, com aqueles que nós vamos ter o mesmo caminho e o mesmo destino. Só que aqui, aquelas pessoas não tinham entendido que quando Jesus senta na mesa com um pecador, quando um pecador faz comunhão de vida com Jesus, não é Jesus que se torna um pecador, não é Jesus que se perde, não, mas é o pecador que, abraçado por essa misericórdia, que curado por esse amor, é transformado. Por isso que Jesus disse: quem precisa de médico é quem está doente. Eu vim para chamar pecador, não porque ele, estando comigo, com você, com Mateus e com todos os outros pecadores, ele se rebaixa, não. Mas quando ele está conosco, ele nos abraça e nos eleva. A salvação que Deus nos chama a viver pela misericórdia se dá na comunhão de vida. Eu me sento com Jesus, eu caminho com Jesus, eu vivo com Jesus, com esta certeza. É na comunhão da vida que eu vou aprender com Ele como viver de uma maneira nova e feliz, a tal ponto que, assim como Mateus, nós sejamos verdadeiramente dons de Deus. Coloque o teu coração nas mãos do Senhor agora. Senhor, como Mateus que viu a tua misericórdia chamando, eu também quero. Por isso, eu me levanto para seguir-te e irei ter comunhão de vida contigo. Quero unir o meu pobre coração ao teu coração santo. Quero unir o meu coração doente pelo pecado ao teu coração santo e forte, para que eu tenha uma nova vida, construída não pelo olhar do mundo, não pelo meu próprio olhar, mas por aquilo que o Senhor está vendo na minha vida. Eu confio no que o Senhor vê, porque eu sei que o Senhor vê muito além do que eu sou capaz.
e eu confio em ti, por isso te seguirei. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esquecem, ative as notificações aqui do nosso canal e compartilhe o vídeo para quem você vai mandar hoje esse vídeo. Se inscreve e deixa o seu comentário. E o joinha também.